conectado, mais informatizado aqui. Uma internet que já, e umas redes sociais já mudaram de função, né? Quem ainda acredita que a internet e rede social é para lazer, entretenimento, 72% dos brasileiros usam redes sociais para notícias. É uma fonte de conteúdo e informação. Google, deixa eu ver se tem, acho que eu tenho um outro gráfico até melhor. Google é a principal fonte de informação, de busca por notícia, a mais confiável do brasileiro. Tá? Isso aqui é mundial, né? Mas o brasileiro um pouco acima da média mundial. Isso aí é para a gente também começar a rever aquele conceito de que o Google não traz boa informação. O produto do Google é qual? O produto do Google é resposta, né? O Google é a empresa mais valiosa do mundo, tem um algoritmo para trazer essas respostas, e eles investem pesado em trazer a melhor resposta. Cada resposta ruim do Google é um boicote ao próprio produto. Então, eles estão constantemente melhorando, e a credibilidade do Google vai crescendo ano após ano, né? Basicamente Google aqui, né, Brasil, mas as ferramentas de busca estão se aperfeiçoando, elas já trazem essa confiança aí da população. Quando a gente fala de saúde, o Brasil é o 5º país em nível de buscas sobre saúde. 80% dos brasileiros falam que buscam informações sobre saúde na internet, ou seja, é um país que, quando a gente entra em saúde, a gente ainda é mais usuário de redes sociais, internet, etc. Eu vou dar só uma comparação rápida. Essa aqui é uma ferramenta do Google, que ela compara quantas vezes esse termo foi digitado e buscado lá na busca do Google, certo? Vamos fazer uma comparação. Corinthians, 27 milhões de doentes, né? Se você digitar Esporte Clube Corinthians e der Enter no Google, ele vai achar 630 mil conteúdos, certo? Náutico, um clube do Nordeste, muito menos torcedores, muito menos informação. A gente fala, está aqui a relação, né? Muito mais doente, muito mais conteúdo, índice de busca muito maior, né? Só que quando a gente vai para o universo da saúde, para doenças, a gente vê numa comparação entre asma e esclerose múltipla uma diferença muito maior de quantidade de conteúdo. A incidência aí muito maior, só que com relativa rivalidade entre as buscas. Se a gente coloca outras doenças, urticária, psoríase, etc., dá para ver que as buscas não têm esse abismo entre uma e outra. Ou seja, o número de vezes que pessoas com esse interesse nesses conteúdos estão entrando no Google e digitando os termos de busca é muito frequente, né? Ou seja, mostra a relevância do assunto saúde mesmo para os internautas, né? Internautas que estão aí nessa grande revolução digital. Acho que esse é um gráfico que mostra o que acontece em 1 minuto na internet, né? No mundo digital em geral. Um dado só interessante é que se eu chegasse aqui agora e falasse, vamos assistir só todos os vídeos que subiram no YouTube hoje, né? Ou os de ontem, vai. Então a gente vai pegar todos os vídeos de ontem que subiram no YouTube e vou botar um atrás do outro e a gente vai assistir todos aqui. Quanto tempo você acha que a gente ficaria aqui? Vocês vão se espantar, 50 anos. Beleza? Então a gente fica aqui 50 anos para ver um dia de todos os vídeos que subiram no YouTube. É uma coisa absurda. Eu vou entrar dentro dessa revolução em 2 aspectos mais na minha linha, coisa que tem a ver muito com comunicação, redes sociais, essa relação, né, como médicos e pacientes estão aí se relacionando. E vou abordar 2 aspectos da revolução digital, tem muitos, mas esses 2 acho que são bem relevantes para a nossa realidade aqui, né? O Big Data e a autonomia. Eu vou começar com a autonomia. Quem aqui conhece este senhor? M.C. Guimê. Ele, nessa matéria da Veja,
estava com 155 milhões, 42 milhões de views. Tem muito mais que isso. No mundo da comunicação, a gente falava que a gente brincou que essa capa da Veja era o tiro no pé da Veja, né? Eu sou da época, e acho que muitos daqui são da época que, para você existir no Brasil, você tinha que ter saído na Globo ou na Veja. Ah, não apareceu na Globo ou na Veja, você não existe direito. E a Veja faz uma capa falando, ó, esse cara aqui é um sucesso e não depende de mim. Está fora da grande mídia e é um sucesso mesmo assim. Como é que ele consegue fazer isso? Né? Ele consegue porque a internet trouxe autonomia, redes sociais trouxeram autonomia. Antigamente, quem é daqui da época das camerinhas VHS, ia fazer as férias, ia para a praia, gravava aquele conteúdo gigantesco e nunca assistia. Né? Todo mundo tem, num canto do armário, um monte de fita VHS, falando, eu preciso transformar isso em CD, aí CD não adianta mais, eu preciso transformar isso em pendrive, né? Pendrive está acabando também. Por quê? A ferramenta era complicada. Editar um vídeo desse, fazer uma transmissão era absurdo. Hoje, um dos maiores jornais dos Estados Unidos, não vou me lembrar, mas se bobear era o USA Today mesmo, eles demitiram os fotógrafos e os repórteres andam com o iPhone última geração fazendo foto. Vocês já viram na rua as campanhas do iPhone 6, né? Com fotos maravilhosas. Está aqui no celular. Edita-se tudo. A gente tem um vídeo que é incrível do Globo News, de um garoto de uma favela no Rio. Ele fez um funk em que ele usa a flauta de Bach. Ele falou, eu ouvi essa flauta passando em algum lugar, falei, que flauta maravilhosa, gravei com o celular, fui no Google, joguei, que som é esse? Respondeu, flauta de Bach, isolei a flauta de Bach, fiquei pesquisando no YouTube como editar, como separar, isolou a flauta de Bach e criou um funk desses maravilhosos em cima da música do Bach. Sozinho, num computadorzinho dele, dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro. E quando a gente fala o que são essas redes sociais, as redes sociais são grandes ferramentas com capacidade de espalhar essa informação. Né? Você sobe um no YouTube e o mundo inteiro pode te ver. Uma coisa que não muda é conteúdo. Então, hoje, a ferramental está na mão de qualquer um. Quem tem conteúdo pode ser um comunicador. Né? Vou dar um exemplo, sem entrar em mérito sobre posicionamento, mas Belo Monte, quanto artistas globais desse calibre, né, primeiro escalão aí da Globo, lançaram um manifesto chamado Movimento Gota d'Água. Eles traziam o seu ponto de vista, e em pouco tempo, quase 1 milhão aí de views do vídeo, sucesso e etc. Né? Acontece que estudantes, se eu não me engano, de engenharia agronômica, alguma coisa assim, acho que da Unicamp, lançaram um contraponto, tempestade em copo d'água. O visual dos vídeos, quando você assiste, logicamente que aquele vídeo com os atores globais, ele tem iluminação profissional, maquiagem, é melhor. Mas já não é aquele abismo terrível de quando a gente estava assistindo a Rede Globo e mudava para a Gazeta. Quem lembra disso? Nossa Senhora. Você falava, nossa, voltei para 1970, né? Não tem mais isso. Isso está no celular, gravado em HD. Só que eles são estudantes e basearam seu vídeo em conteúdo, dados, X milímetros cúbicos, numa vazão a tanto. O que eles conseguiram? O dobro de engajamento do outro vídeo. Quando você podia imaginar que anônimos conseguiriam rivalizar com celebridades na formação de opinião, né? Baseado no sucesso dessa autonomia. Por isso que o Brasil é a terra dos influenciadores digitais. Né? Primeira coisa, quem conhece esse aqui, levante a mão, Whindersson Nunes. Então, pouca gente conhece o maior influenciador digital do mundo. Tá? 31 milhões de seguidores. Isso aqui foi há 2 anos atrás. A campanha ele tinha 8 milhões, agora ele tem 31 milhões de seguidores. Ele lança um vídeo e tem 15 milhões de visualizações, gente.
Esses influenciadores digitais estão dando uma sova nas celebridades. É a crise da celebridade. Porque você tem um influenciador digital em que, né, no mundo da publicidade se paga 1/5 desse cara, né, de uma super celebridade, e em pesquisa a confiança da população já é bem maior, cresce, enquanto a outra tem mostrado um declínio, né? Mas mais que celebridades, existem as pessoas normais, né? Então, qualquer um que tenha conteúdo e se aproprie desse conteúdo, hoje com redes sociais e etc., pode falar. Aqui é um caso de mães, né? Essa matéria da Folha mostra que as mães não se refletem, não se veem nas propagandas de mães, né? Preferem blogs de mães e dizem que são influenciadas por esses blogs de mães. Por quê? Simplesmente porque é uma conversa de igual para igual. Essa aqui é a pessoa de maior confiança da população brasileira, dado que se repete mundialmente. Tá? Então, quando você pergunta quem você mais confia, uma pessoa como eu, o Brasil é um pouco mais alto que a média dos países, mas está em primeiro lugar. Então, uma pessoa como eu, hoje, tem acesso à técnica para produzir conteúdo. Se ele tem conteúdo, essa pessoa vai alcançar e vai começar a falar muito. É o que acontece com os pacientes influenciadores digitais, né? A gente mede relevância nas redes sociais pela tal da taxa de engajamento, né? O grande objetivo aí. Que significa quantas pessoas seguem você, dividido por quantos likes, comentários, etc. Né? Quer dizer, o contrário, né? Likes por coisa. A Brahma, ela trabalha com 7,2, é a maior marca em engajamento, foi em 2017, se não me engano. Essa aqui é uma menina com melanoma, ela fala em torno de 19% engajamento orgânico, né? Ou seja, paciente tem um apelo nesse ambiente, né? Histórias de pessoas como eu, relacionadas à minha doença, um apelo muito forte, né? Simplesmente, e aí vocês vão concordar comigo, porque é algo óbvio. Óleo maravilhoso, né? Guaraná, ninguém precisa falar que tem uma mega agência, produtores de conteúdo ganhando milhões. Olha que maravilha esse post. Aberta a temporada do Bora Lá. A gente quer saber, prefere chamar amigos para curtir a praia ou piscina? Nossa, sério. Né? Que post profundo, que vontade de interagir, de responder. Né? É difícil fazer conteúdo, cara, para rede social, se você é uma marca. Porque falar de Guaraná em si não dá, né? Porque vai ter que falar de açúcar, né? Não dá. Então, eles ficam falando isso. Versus um post, isso aqui é um exemplo de um post de uma influenciadora digital de urticária, que ela está falando, meus filhos vão ter urticária? Quem tem urticária quer saber. E aí tem engajamento, né? É natural, tem conteúdo. Né? A gente fala que redes sociais e saúde tem muito a ver, porque na raiz, na essência da existência, faz sentido. Né? As pessoas querem. Vamos entrar em 3 aspectos importantes das redes sociais para até solidificar um pouco dessa visão. Rede social, o primeiro passo é conectar, né? Então a gente acaba entrando no Facebook e conecta. Ah, Aninha, da 3ª série, encontrei, conecto. Nossa, aquela tia-avó que mora lá no interior de São Paulo, pá, conecto. Beleza? Segundo, conectei, começo a compartilhar. Trocar, né? Mensagens, enviar conteúdo. Nessa hora você olha e fala, nossa, essa Aninha da 3ª série não tem nada a ver comigo, né? O que eu fiz colocando essa Aninha no meu círculo? Porque ela está compartilhando umas coisas que não me interessam. Mas para quem interessa, engaja. Né? Você leva o nível do seu relacionamento a um nível de engajamento. Né? Você curte, você compartilha o que a pessoa te mandou, ela te influencia e etc. Né? Isso tem muito a ver com a vida dos pacientes. Né? Eles estão cada vez mais conectados, mais informados e mais engajados. Sim, a gente está falando de doenças, se a gente olhar algumas doenças com incidência de 40, 50 mil
pessoas no Brasil, num país de 200 milhões, a chance de nascer, crescer e morrer sem nunca ter visto um outro paciente como eu seria grande. Mas eles, dentro das comunidades de redes sociais, estão se encontrando, estão conversando, estão com acesso à informação e etc. Então, isso está acontecendo. E aí fica a pergunta, e a classe médica, né? Cadê o médico nessa história? Primeira coisa é, nesse gráfico de confiança, isso aqui é um gráfico geral, tá? Não é de nenhuma categoria, de nenhum, mas o especialista acadêmico entra em segundo lugar, né? A gente poderia colocar aqui a classe médica como um especialista. Só que quando a gente faz uma pergunta de saúde, especificamente para pacientes, a classe médica é quem eles querem ouvir, quem eles confiam. Olha a diferença para o segundo. Olha aqui a Veja. Né? O paciente quer ouvir do médico, sim. Só que a gente tem um desafio, né? Esse aqui é um gráfico interessante. Em 2014 é o ano em que vira o perfil da classe médica nos Estados Unidos em termos de internet. A partir de 2014, a maioria dos médicos em atividade nos Estados Unidos não fez nenhum trabalho em papel almaço. Quem aqui fez trabalho na faculdade? Em papel almaço está do lado dos dinossauros, beleza? Tá? Usou papel almaço na vida? Dinossauro. Não tem jeito. Beleza? 2020, estamos chegando a... Né, vamos chegar mais ou menos aqui. A gente põe que o Brasil tem um pouco de atraso nesse... mas, assim, eu sou um dinossauro. Eu me lembro que em 2015 chega a internet. Eu fiz 6 meses de papel almaço e depois parei. Então, aqui no Brasil, a gente está falando mais ou menos próximo... A internet chega em 2015. Então, quem entrou na faculdade a partir de 2015 deve ter trabalhado mais só com internet. E o que acontece é que, nas atividades que têm um cunho acadêmico muito forte, essa tal do momento disruptivo, né, de acelerar a troca e essas inovações, ela é mais lenta, porque o topo da cadeia de influência, os grandes chefes de centros e etc., eles são mais velhos. Você não tem, né, muito difícil você ter no mundo da medicina aquele moleque de 34 anos que virou CEO do, né, Zuckerberg, 30 anos, não vai acontecer muito na medicina, porque a gente tem uma formação acadêmica muito importante, experiência e etc. Né? Então, por isso que se diz, né, que o mundo da medicina é um pouco mais devagar para a adoção dessas redes sociais, desses conceitos de internet, que em outros mercados, por força desse movimento mais jovem chegando em topo e liderando essa mudança, ele vai mais rápido. Mas vai acontecer. Tá? O que acontece é que entrar nesta conversa nas redes sociais hoje em dia, ela está cada vez mais exigindo conhecimentos técnicos. Né? O Facebook está se atualizando para ficar cada vez mais monetário para eles, né? com uma sustentabilidade do negócio, e não adianta você chegar e simplesmente lançar sua fanpage e você vai ter sucesso. E esse é um trabalho que a gente tem feito muito na Novartis, com associações de paciente, com pacientes e com sociedades médicas, porque a competição é injusta. Né? Vou dar um exemplo. Conteúdo sem promoção não faz mais muito sucesso nas redes sociais. Né? Então, o Facebook simplesmente mudou o algoritmo há uns 2, 3 anos e você parou de ver o que você via antigamente. Né? Aí vem só um comentário rápido sobre o uso de Facebook. Né? Quando eles mudaram esse algoritmo, quem aqui usa Facebook, muita gente ficou revoltada, né? Porque parou de aparecer as coisas que eu gostava, e agora só aparece cachorrinho e gatinho. Né? O que está acontecendo? Né? O Facebook, realmente, o algoritmo escolhe o que ele vai mostrar para você. Só que ele escolhe... Qual que é o sonho do Facebook, gente?
O sonho do Facebook é que a gente largue família, amigos, trabalho e fique 24 horas por dia no Facebook. Beleza? Para isso, ele tem um algoritmo do Google, algoritmo do Facebook, as duas coisas mais valiosas do mundo. Os dinossauros achavam que era a receita da Coca-Cola, né? Falavam, quero ser milionário, eu quero a receita da Coca-Cola. Hoje a receita da Coca-Cola não vale mais nada, algoritmo. Esses algoritmos mudam diariamente, sempre testando. Se a gente tem aqui todo mundo conectado no Facebook, a gente deve ter umas 10 versões de Facebook rodando, se a gente perceber diferente. E ele está te conhecendo. Se você falar para o Facebook, e aí tem aquela coisa da pressão social, né? Tem a tua tia-avó que compartilha foto de gatinho, e você fala, ai, minha tia-avó botou foto do gatinho, ela, se eu não curtir, ela vai ficar triste, e pau! Aí o Facebook fala, opa, esse cara gosta de gatinho e gosta da tia-avó. Bora botar tia-avó e gatinho a rodo nesse painel. E aí as pessoas vão falar, mas não é possível. Tá? Se fizerem um teste com o Facebook, eu fiz esse, eu limei família inteira, um monte de amigo, comecei a seguir e falar para o Facebook, eu gosto disso, esse conteúdo me interessa, eu gosto desse tipo de notícia, fica algo incrivelmente viciante e ele vai te sugerindo. Spotify, para quem usa música, fala um pouco disso, né? Então ele está, os algoritmos trazendo. Nesse contexto, precisa pagar para aparecer no Facebook. E aí, a sociedade, né? Pacientes e tanto sociedades médicas, ou seja, as pessoas começam a ter uma competição desleal, né? Percebam isso aqui, 9 milhões de seguidores tem essa marca de shampoo, é uma das marcas que mais investe em publicidade, e um post deles, 39 likes. Né? Então a gente costuma chegar, quando a gente vai começar a falar com pacientes, né, sociedades pacientes e sociedades médicas, tem uma certa frustração. Né? Ele fala, pô, eu tenho aí seguidores, mas não tenho like, ninguém gosta, ninguém comenta. Sim, acontece isso com todo mundo. Você precisa aprender a usar técnicas. O jeito que você produz seu post, o jeito que você segmenta, tudo isso o Facebook leva em consideração, o algoritmo, para espalhar mais a sua mensagem. Então, a gente tem investido bastante nisso. Hoje, então, o que é uma barreira aí para isso explodir é um pouco de capacitação técnica. E os pacientes estão na frente e evoluindo muito rápido nisso. Tá? Bom, autonomia, todo mundo pode falar, as pessoas estão conectadas, compartilhando informação e etc. Vamos falar rápido de Big Data, eu nem vou entrar muito em conceitos, porque eu vi aqui na programação, acho que vocês têm pessoas até bem mais gabaritadas aqui. Mas dados, né, serão aí o novo petróleo, sem dúvida. Volume é gigante. Tá? Estão falando que em 2015, esse dado é antigo, mas 665 terabytes de dados nos hospitais americanos em 2015. Tá? Então, só vai crescer. Vamos fazer coisas. Isso aqui é uma startup. Então, núcleos pequenos, já não é mais algo que fica só na mão de gigantes. Né? Isso aqui é uma startup, que a Novartis até está apoiando lá na Argentina, que está usando esse movimento dos olhos para apoiar o diagnóstico de Alzheimer. Né? Então, a pessoa lê lê um texto, um conteúdo, e o celular vai captando o movimento. E eles estão falando de uma precisão aí de 98% de acuracidade nisso. Então, estão falando de ferramentas nesse nível. Coisas mais complexas, Novartis e Google estão trabalhando numa lente inteligente aí, que vai gerar dado de monitoramento de pressão, né, e de açúcar na visão. E vai longe. Isso é só o começo. Agora é a hora que os jovens também ficam velhos. Quem aqui aprendeu código? Alguém aqui sabe alguma coisa de código? Temos um jovem aqui. Código, gente, é a linguagem do futuro. A gente vem da geração que tem que aprender mandarim, né, que é o futuro. Agora não precisa aprender nada, né? Você vai falar com o seu celular e a pessoa vai traduzindo automático. Código
é o futuro. Isso aqui é uma ONG que só tem Zuckerberg, Bill Gates, esse aqui é o criador do Twitter, celebridades, Disney, etc. Eles falam de 1 hora de código nas escolas por dia, acho que é isso, para mudar o mundo. É muito legal você ver o vídeo disso, porque ele fala o seguinte: chegamos num momento em que... O que é o código? O código é a linguagem que transforma e torna real o mundo digital, certo? E a gente está num momento em que a limitação dos avanços está se dando pela falta de conhecimentos básicos em código. Simplesmente um médico, gênio, entende tudo do seu ramo de medicina, e você põe ele para conversar com um super programador. Se o médico não tiver o mínimo de conhecimento de código, de como funcionam as lógicas, de como... ele vai limitar a capacidade de imaginar o que pedir, até onde a gente pode ir, né? Então, nesse vídeo, eles falam, um dia em que a gente tiver médicos com o mínimo de formação em código, o salto de criatividade, de inovação vai ser absurdo. E é isso que eles estão trazendo. Estão trazendo porque a Apple lançou, por exemplo, esses... Alguém já viu esses 2 recursos? ResearchKit é uma plataforma, chama de open source, né, uma plataforma aberta, qualquer um pode entrar e editar o código e criar kits de pesquisa padrão Apple, né, e de linguagem e etc. Você faz a pesquisa ali, está tudo pronto, de um jeito faça você mesmo, né? E do outro lado, o CareKit, eles acabaram até os 2 meio que quase que se juntando, mas aqui é um outro código aberto para você criar apps de saúde by yourself, né? Faça você mesmo, tá? Então a gente está falando de uma sociedade que em breve vai ter conhecimento de código e vai poder programar como se fosse um joguinho do seu celular, você ir lá fazendo e criando, né? Aquelas comunidades que a gente está falando que estão se conectando, de pacientes e etc., fazendo isso. Novartis, inclusive, está fazendo um estudo num desses apps aí, e na área de oftalmologia. Tá? Mas tem um outro aspecto da Big Data. A gente está falando de Big Data como uma ferramenta de suporte a diagnóstico, né, o uso do dado. Mas quando a gente fala em comunicação, Big Data pode falar em influência, em segmentação profunda. Quem acompanhou o caso do Cambridge Analytica, se não acompanhou, eu recomendo muito ler algum conteúdo, porque isso daí foi um pouco do responsável por eleições americanas, por Brexit e etc. Né? Essa aqui é a entrevista, câmera escondida, que os caras revelam, né? Denunciam aí o trabalho dessa Cambridge Analytica, que era uma agência de publicidade, né, só que usava dados Facebook. Esse cara vira e ele fala, né, câmera escondida, ele fala, não, a gente influenciou sim, eleição americana, Brexit, estamos indo para o Brasil, que lá vai ser grande. E aí eles, agora, recentemente, romperam com a filial brasileira, depois do escândalo e etc. Mas o que é? É olhar comportamento e começar a falar de maneira personalizada, segmentada, alinhada com seus interesses, crenças e etc. Eles fizeram cruzamentos absurdos para poder trabalhar de um jeito que a gente faz influência no nosso dia a dia, só que numa escala absurda. Tem até um filme, se eu não me engano, não sei se é com Keanu Reeves, mas é um filme que conta de um experimento, que era mais ou menos o seguinte. Fizeram um mapeamento de uma comunidade nos Estados Unidos, meio que um bairro, assim, né? Um bairro, né? Um quarteirão, bem próximos ali. Pesquisa quem que é, o que eles querem, valores, chegaram, o perfil de família ideal para essa comunidade aqui é esse, contrata um ator nesse modelo, a atriz, os filhos vão ser assim e, põe a família perfeita ali no meio. E aí a família perfeita começa a interagir. E as pessoas dando match, né? Porque, essa família é muito legal, né? Que maravilha. E aí, no experimento, eles fazem alguns testes. A mãe começa a usar lenço na cabeça. Passou um tempinho, virou moda no bairro, lenço na cabeça.
e eles vão influenciando, né? Aqui é mais ou menos isso, só que no modelo redes sociais. Ele descobre que você é um fã de filmes clássicos e etc. Ele cria um perfil fake que também vai ser fã de filmes clássicos. E buscando informação, né, de minerando dado e etc., ele te joga em filmes clássicos que você nunca viu. E o comentário dele sobre os filmes clássicos bate com os comentários seus sobre o que é bom, o que é ruim. E aí você começa a criar uma conexão com essa pessoa e fala, meu, esse cara é muito legal. E aí, de repente, ele solta falando, precisamos falar de imigração. Num jeito suave. E aí você fala, meu, esse cara é tão legal, bate com o que eu penso, tem opiniões, deixa eu ler o que esse cara está falando. E aí ele começa a trazer informação. O uso de dados para esse tipo de relacionamento pode ser sombrio, né? Mas ele pode trazer o engajamento do paciente com a sua saúde de uma maneira que a gente nunca imaginou, e que é uma grande luta, porque é muito difícil você tocar mesmo na motivação da pessoa de uma maneira segmentada, individualizada. Aqui começa-se a falar nisso. O que te move? Como é que eu compartilho informação sobre a sua doença de uma maneira que você vai querer consumir, que você vai querer, que realmente vai dar o tal do match com você, né? Então, é um baita de um caminho. E aí a gente pode dizer que aquele paciente que já está mais conectado, informado e engajado, vão ser suportados por tecnologia. Não é difícil de se imaginar um app. Então, lembra que eu falei que fala de igual para igual com você, você gosta disso, ele busca dados, você coloca as suas condições, né, números de exame, não sei o que lá, e ele vai trazer conteúdos de prognóstico, de casos mundiais, de que aconteceu com uma pessoa lá na Espanha que parecia com você, vai estar na mão do paciente, né? É difícil a gente imaginar que isso não aconteça, porque a informação está aí, vai ser compartilhada, cruzamento de dados, as pessoas vão fazer, como eu trouxe, próprios grupos de pacientes vão criar seus próprios conteúdos, né? E aí vem a pergunta, e agora, doutor, né? Essa é uma grande pergunta que está sendo discutida, logicamente que eu não tenho a resposta. Acho que ninguém tem essa resposta ainda, mas eu vou trazer algumas coisas que eu li que eu achei interessante. Então, se falando muito, né, as profissões vão mudar, e vão. Né, uso de dados, comunicação e etc., as profissões vão mudar. Eles fizeram um teste, botaram advogados reais contra a inteligência artificial, simulando o tribunal, e a inteligência artificial ganhou os casos. Isso aqui compararam a leitura de exames médicos, né, médicos lendo exames, interpretando, e a máquina, e aqui também teve o número de resultados da inteligência artificial foi superior, né? E aí, né, o que acontece? Se me permite fazer eu andei lendo, o mundo do mercado financeiro, ele já está bem evoluído no ponto de acesso a conteúdo individual. Se eu quero ser um investidor by myself, né, eu mesmo, eu tenho acesso, tenho recurso, tenho app, tenho 1 milhão de coisas para me colocar, né, me dar o poder de ser eu mesmo o dono da minha carteira de investimento, né? Será que diminuiu